Olá! O custo Brasil é um termo genérico que define um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que encarecem o investimento no Brasil. Para você ter uma ideia do que ele significa, um estudo relativamente recente da Fiesp indicou que esse custo é 38% superior ao encontrado em países emergentes e 30% em relação a países desenvolvidos. O Agenda Econômica vai conversar com o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, e que preside um grupo de trabalho constituído aqui no Senado para tentar encontrar soluções para esse problema. Senador, seja bem-vindo ao Agenda Econômica. Muito obrigado, é um prazer poder participar aqui dessa conversa. Senador, os especialistas dizem que um dos fatores que mais impactam o custo Brasil e o ambiente de negócios é a alta carga tributária. O trabalho que o senhor liderou nesse grupo demonstrou isso? Olha, eu acho que esse é um dos pontos, que, a meu ver, mais importantes, que tem maior peso no chamado custo Brasil. Mas o custo Brasil é um conjunto de ineficiências sistêmicas, de custos sistêmicos que afetam a competitividade. E você pode identificar esses custos em vários e diferentes ambientes. O ambiente tributário é muito relevante, mas você tem, por exemplo, as relações do trabalho, você tem o ambiente de infraestrutura, os custos logísticos, toda a logística de transporte que tem um impacto muito importante e que se relaciona com o chamado capital físico. Você tem uma variável muito associada à questão da capacitação e qualificação da mão de obra, né? E tem o ambiente institucional mais amplamente, ou seja, a qualidade do ambiente institucional. Por exemplo, nós falamos muito que o Brasil tem taxas de juros muito altas, e isso é uma verdade, é uma constatação. Por que temos taxas de juros altas também? Porque no Brasil, por exemplo, o processo de execução de garantias, e eu diria que fazer com que o credor possa ter maior segurança nas operações, é muito embaraçado por alguns aspectos eu diria que mesmo da avaliação do judiciário, por exemplo. Então, no Brasil, você sabe que muitas vezes você pode deixar de pagar o principal de uma dívida porque você está questionando a parte acessória. Então, você tem o direito de não pagar o principal quando você está apenas questionando a parte acessória. Que acaba se tornando uma estratégia para muitos empresários. Para muitos empresários. Então, veja como isso afeta. Isso significa risco para quem oferece o crédito e esse risco vai direto para a taxa de juros sob a forma de um prêmio de risco. Se você tivesse um ambiente institucional em que o processo de execução extrajudicial até das garantias se dessem de forma mais efetiva, esses custos transacionais seriam mais baixos. Alguma coisa associada à qualidade da prestação jurisdicional, de como ela se dá. Então, o fato é o seguinte, Custo Brasil é uma agenda muito ampla e a nossa comissão teve que enfrentar essa dificuldade. O que priorizar nessa agenda de trabalho? O que priorizar? Porque você sabe que num trabalho desse, se você perder o foco, se for um foco muito disperso, você termina por não produzir nada. Que é uma coisa que tradicionalmente acontece, me perdoe, quando os políticos ou quando o governo fala, vamos resolver esse problema. Abre-se tanto o foco, não se resolve nada. É verdade. Então, nós tivemos nessa subcomissão, ou nesse grupo de trabalho, que em boa hora a CAI, o senador Tasso Gereissati, como presidente, constituiu, nós temos a obrigação de oferecer uma contribuição objetiva, um conjunto de recomendações, de propostas que se situem na esfera legislativa ou na esfera infralegal ou que se constituem recomendações para o executivo que possam afetar de forma positiva a redução do custo Brasil e a melhoria da produtividade. O nosso plano de trabalho começou com um diagnóstico da produtividade. Em última instância, tudo isso afeta a produtividade. E o que é que se constata? O Brasil tem uma produtividade que está estagnada há alguns anos. O primeiro momento na comissão foi o seguinte, por que é que a produtividade no Brasil está estagnada?
E aí discutimos intensamente esse tema. Você tem fatores, como eu disse, associados à qualidade do capital humano, do capital físico, e tem uma parte que é essa mais dispersa, que diz respeito ao ambiente de negócio. É aí que nós focamos. É aí onde nós podemos atuar, porque você há de convir que atuar no capital humano em educação mais amplamente não seria o foco. E no capital físico, hoje, investir em infraestrutura depende muito de como o governo possa recuperar a capacidade fiscal e, do outro lado, como fazer com que essas parcerias público-privadas deslanchem. Então, nós nos concentramos noutra área, ou seja, como atuar para melhorar o ambiente de negócio. E aí é um conjunto de propostas. Primeira delas, já que não pode reduzir carga, vamos simplificar o processo de pagamento de impostos. Como? Reduzindo as chamadas obrigações acessórias. Há estudos que apontam que as empresas despendem 4.700 horas, as empresas grandes, para fazer o tal compliance tributário. O que é isso? Para poder ficar conforme no que diz respeito ao cumprimento das obrigações tributárias. Ou seja, isso significa despesa, tempo, estrutura, gente que poderia estar trabalhando até em atividades finalísticas e tal, e que fica ali enredados nessa confusão que é a interpretação da legislação e o cumprimento da legislação. Tá bom, mas dá para resolver isso? Veja. Porque toda vez se fala, não, vamos reduzir, tornar menos burocrático, mas não se consegue avançar. Qual é a proposta objetivamente? Criou-se uma plataforma, que é o SPED, essa plataforma hoje, que é uma plataforma eletrônica em que os dados entram para o recolhimento de tributos federais, o E-Social. E o que é que está acontecendo? Essa plataforma que deveria produzir uma simplificação, os estados terminam por obrigar o contribuinte a replicar as informações. Ou seja, você está no SPED e ainda tem que atender obrigações. A proposta é que no âmbito do CONFAS, e em função de uma série de indicações técnicas, de grupos técnicos, e há propostas que já amadureceram muito. Por exemplo, nota fiscal eletrônica de serviços, é uma coisa que simplificaria imensamente. E a eliminação de uma série de obrigações acessórias que hoje são exigidas pelos estados. A proposta é que possamos fazer isso no âmbito do CONFAS, sob a coordenação do CONFAS, com uma agenda estabelecida para reduzir essas obrigações acessórias e com o apoio, naturalmente, da Receita Federal. Eu tenho um dado aqui que o Brasil tem mais de 3.200 normas tributárias. É verdade. É coisa demais, né? É coisa demais. Então, nós temos que ser realistas. Já que não podemos reduzir a carga, por conta da imensa crise fiscal do país e do padrão de gastos do país, a carga deveria ter o tamanho dos gastos. Hoje, ela nem permite a cobertura dos gastos, porque nós temos déficit. Então, não há como se cogitar reduzir a carga a curto prazo. Mas vamos simplificar, vamos desburocratizar, vamos fazer com que o contribuinte se desembarace de uma série de obrigações. Essa é uma agenda. A outra agenda que nós focamos é a do spread bancário. O Brasil tem spreads absolutamente fora do lugar. Não há na experiência internacional nada que se compare com o Brasil. Ou seja, o que é isso? As margens brutas de intermediação que o sistema financeiro pratica não estão em linha com o mundo, são muito mais altas. E o que é que compõe esse spread? Os custos administrativos dos bancos, a inadimplência, porque você termina jogando para a taxa, para o spread, uma margem para poder cobrir a inadimplência, impostos, porque há uma cunha fiscal que você onera a intermediação, e o lucro das instituições financeiras. Estou fazendo aqui de forma simplificada. Você dirá, bom, mas como atuar? Primeira coisa que eu acho que é um elemento importante nesse processo, há mecanismos que possibilitem reduzir um pouco a inadimplência ou oferecer maior segurança ao credor.
Aí nós temos a lei de recuperação judicial que precisa ser atualizada, tem uma série de distorções. Duplicata eletrônica para que você possa ter um registro centralizado atestando a qualidade dos recebíveis. Se você tiver um mecanismo que garanta que aquela duplicata expressa efeitos comerciais legítimos, isso reduz a insegurança enormemente do processo. O cadastro positivo, que é algo que em todo mundo contribui para você dar ao bom pagador uma taxa de juros menor. Se eu provo que tem um histórico bom, que eu cumpro as obrigações, eu devo ser discriminado de forma positiva. No Brasil isso não existe. No Brasil só existe cadastro negativo. Negativar as pessoas. Mas quem tem um bom histórico termina pagando pelos que não pagam. Vai tudo para a taxa de juros, sem discriminação. Então, nós estamos fazendo alterações no cadastro positivo, já aprovamos na CCJ, é parte dessa agenda. E sobre o lucro dos bancos, o que é que se pode fazer? Nós somos contra o lucro? Não. Mas nós queremos mais concorrência no sistema financeiro. É preciso lembrar que hoje me parece que 5 instituições financeiras dominam a maior parte do mercado. Você diz tudo. Há uma altíssima concentração. Você diz tudo. 5 bancos respondem por 80% dos ativos financeiros no Brasil. Então, não há concorrência. Uma das audiências foi sobre defesa da concorrência. Será que o CAD funciona na área de serviço bancário? Não funciona. Houve um conflito, uma zona escura. É o Banco Central ou é o CAD que deve? E nesse impasse, não se cuida da defesa da concorrência nessa área. Então, tem que se estabelecer mecanismos claros em que o CAD possa atuar. As tarifas bancárias, que não são muitas vezes escrutinadas de maneira a coibir abusos, e mais concorrência. Como fazer mais concorrência? Porque a experiência das cooperativas de crédito, que no mundo, em alguns países como a Alemanha, as cooperativas respondem em algumas áreas por 30% da cobertura do crédito. Por que nós não podemos expandir essa experiência no Brasil, com boa regulação, para evitar distorções? E as fintechs, que são figuras novas, plataformas inovadoras que devem ser estimuladas. Então, precisa de mais concorrência nesse ambiente. Quer dizer, é oxigenar esse setor para melhorar a qualidade e o volume de crédito. E expandir o volume de crédito. O cadastro positivo, por exemplo, pode ser um instrumento muito interessante para expandir o crédito. E ele vai ter nessa proposta uma coisa inovadora. Como tem muita gente que não é bancarizada, que não está incluída ainda no sistema, nós vamos passar a utilizar como fonte de dados os serviços públicos. Aquele cidadão que paga a luz em dia, que paga o telefone em dia, que paga o gás, trazer isso para o banco de dados como um elemento capaz de atestar que aquele cidadão tem um bom histórico de pagamento também. Senador, todas essas medidas saem organizadas na forma de um relatório do grupo de trabalho que o senhor está liderando, né? O relatório será apresentado à comissão, especialmente, até o final desse mês, com um conjunto de recomendações. E, dentre essas, quer dizer, projetos que têm que ser priorizados na esfera legislativa, medidas infralegais, medidas relacionadas com o ambiente regulatório, que, portanto, demandam uma recomendação ao Executivo, e também algo que nos parece muito importante, colocar a CAI permanentemente, ou seja, a ideia de que o trabalho da CAI se esgota nesse relatório, não é uma ideia, a CAI tem que cuidar dessa agenda permanentemente, e aí há uma proposta para que se aprove um projeto de resolução em que a CAI se obrigue, nas atividades regulares dela, a fazer periodicamente uma avaliação de como essa agenda se moveu no período. Com uma função que reforça o papel de legislativo, que não é só de legislar. Reforça o papel fiscalizador, o papel de acompanhamento do legislativo e coloca a CAI numa interface, vamos dizer, com a chamada economia real, como ela é.
né, a CAI se ocupar de fazer um acompanhamento disso que afeta algo decisivo para o futuro do país. Me permita fazer uma consideração. O Brasil cresceu nos últimos anos muito em função da possibilidade de incorporar mais pessoas à produção. Esse fator demográfico está se anulando. Nós agora, para crescer, precisamos ter mais produtividade. O crescimento vai depender crucialmente agora de ganhos de produtividade. Portanto, o Brasil vai depender dessa agenda microeconômica, de como ela vai avançar. Senador, o senhor conhece muito essa área, foi presidente da Confederação Nacional da Indústria durante anos, batalhou por isso, inclusive pressionando o Congresso. Agora, medidas como essas não são fáceis de serem aprovadas, não é? Uma enormidade de projetos que devem seguir adiante. E lembrando que ano que vem é ano eleitoral. Não é uma questão para se resolver em um ano, 2, não é? Aí é que está. Precisamos priorizar alguns projetos e algumas iniciativas. Mas há iniciativas de ganha-ganha, que não pode nem ter resistência. Por exemplo, essa agenda de simplificação e desburocratização, a rigor, quem é que pode ser contra? Quem é que pode ser contra a utilização do cadastro positivo de forma mais alargada? Eu queria saber quem é que ganha com isso, porque alguém deve estar ganhando. Então, o que é que acontece? Você vai ter, a partir daí, um ganho para aqueles que hoje recorrem ao crédito, que precisam do crédito. Agora, o problema é que essa agenda demanda muita coordenação intragovernamental. É preciso que alguém ou alguma área do governo, isso é importante, hoje tem no Ministério da Fazenda uma pessoa muito qualificada que esteve durante todo esse trabalho, que é o João Manel, que cuida dessa agenda microeconômica, mas precisa que esse trabalho possa ir além do horizonte desse governo, é preciso que isso tenha continuidade, é preciso que tenha-se um foco e é preciso que no Brasil se valorize mais o ambiente microeconômico. O Brasil sempre se caracterizou por gostar muito das discussões macroeconômicas. Há muito economista do Brasil versado em temas macroeconômicos, mas há poucos que conhecem o ambiente microeconômico. E o que faz a diferença na experiência dos países é exatamente a qualidade do ambiente microeconômico. Porque as políticas macroeconômicas, de resto, vão convergindo. Elas são iguais, mas a diferença, aquilo que faz um país crescer mais ou menos, é a qualidade do ambiente microeconômico. O senhor estava falando da necessidade de existir alguém, um ente que lidere esse processo. Coordene. Né? E coordene esse processo. A gente já teve, inclusive, de 79 a 86, no governos Figueiredo e Sarney, o Ministério da Desburocratização. Seria uma parte disso. Será que a própria Comissão de Assuntos Econômicos não pode liderar esse processo? Eu acho que ela tem, como eu disse, um papel importantíssimo, que é colocar no seu foco, no seu trabalho, na sua ação permanente, um olhar fiscalizador sobre o andamento dessa agenda. E ela pode até, para dentro do Legislativo, ter um processo de coordenação. Mas para fora desse ambiente, é fundamental que no Executivo você tem uma área de governança e de coordenação dessa agenda. Isso é algo que nós vamos também sublinhar essa preocupação no relatório. Agora, senador, a gente está cobrando aí medidas do governo, medidas que dependem do Congresso, mas há um papel também do empresariado. A competitividade, ela só cresce quando o empresariado realmente se engaja, não é verdade? O senhor que veio de lá sabe muito bem disso. Como é que a gente consegue acelerar esse processo junto à iniciativa privada? Você diz bem, nós temos aí uma dimensão que é fundamental, que é a qualidade da gestão, o empreendedorismo. O Brasil tem uma imensa energia empreendedora. O brasileiro é um bom empreendedor. Mas precisa que você ajude o empreendedor, que tem tantos obstáculos, né, nessa sua trajetória. Então, precisa criar esse ambiente melhor, mas esse talento, a qualidade da gestão,
a capacidade, por exemplo, de motivar, de capacitar, de qualificar os quadros da empresa. Isso faz uma diferença imensa. E, para terminar, quer dizer, dentro dessa visão do que compete à empresa também, tem a agenda de inovação. Os ganhos de produtividade vão depender muito da capacidade de inovar processos, inovar produtos. É claro que essa ação se dá também em parceria com o setor público. Você precisa ter um marco legal que estimule a inovação. Você precisa ter mecanismos até de financiamento, mas é preciso que o empresário tenha uma atitude diante disso, no sentido de valorizar a inovação, de ir atrás dela, porque isso faz toda a diferença. Senador, agora uma pergunta meio conceitual. Quem é que sofre mais com esse drama da competitividade? Porque algumas pessoas, olha, isso é problema dos empresários, não, isso é problema do trabalhador que precisa se capacitar. Na verdade, sobra para todo mundo, né? Olha, sobra para todo mundo e tem uma face perversa, que pode ser traduzida com duas palavras muito ruins: desemprego e inflação. Como, dirá você? Desemprego, porque uma economia menos competitiva, na medida em que há um mundo mais exposto à competição, isso vai se traduzir em quê? Desemprego. Se a empresa brasileira não se torna competitiva, ela vai ser afetada pelas importações. Isso vai se traduzir em desemprego aqui no Brasil. Se a empresa brasileira for mais produtiva, ela vai ampliar a sua inserção internacional, de modo que ela vai gerar mais empregos aqui. Então, nesse mundo interdependente e conectado, quem perder essa guerra vai ficar atrás e isso vai se traduzir em desemprego. E por que em inflação? Porque se os ganhos de produtividade, se os ganhos salariais não foram compatíveis com os ganhos de produtividade, logo, logo, esse problema será resolvido de uma forma perversa, que é via inflação. Então, essa agenda, ela tem e pode ter um reflexo muito importante e muito, eu diria que de muito custo social, representados por desemprego e inflação. Senador, infelizmente o nosso tempo acabou, vou ter que encerrar essa entrevista, mas encerro aqui externando a torcida para que esse trabalho do senhor e da Comissão de Assuntos Econômicos dê bons frutos, porque é bom para o empresário, é bom para o trabalhador, é bom para todo mundo, né? Muito obrigado, foi uma oportunidade de discutirmos essa agenda e eu espero que o Senado Federal, a CAI, etc., nós possamos levar isso adiante firmemente, porque essa agenda veio para ficar. Estamos na torcida aqui. Senador Armando Monteiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Agenda Econômica. E você, telespectador, se quiser rever este programa, vou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV. Para mandar suas sugestões e comentários, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Agora...